Boa tarde, amigos. O Informe Ação está no ar e começamos falando sobre hiperidrose, uma doença que pode causar, além do incômodo, constrangimento, mas que felizmente tem cura. Dr. Antônio Malucelli, boa tarde. Boa tarde. É comum as pessoas terem hiperidrose e nem saberem disso? É comum. Então, a hiperidrose é aquele suor em excesso quando molha ou umedece algumas áreas localizadas do corpo. Mas é comum algumas pessoas acharem que não, eu tenho um suor que é normal. Então, acharem que não é anormal aquele suor demais. E qual o verdadeiro papel do suor? Por que suamos? Só deveríamos suar em ocasiões onde esquenta o nosso corpo. Então, quando a gente está fazendo uma atividade física, aquece o corpo. Quando está quente lá fora, também aquece o nosso corpo. Então, só nessas ocasiões nós deveríamos suar. E como diagnosticar a hiperidrose? Então, o diagnóstico não é feito através de exame nenhum, é feito através dessa observação. Então, quem sua em ocasiões onde não deveria, ou seja, dias frescos ou dias frios, a pessoa sente que vem aquele suor. Isso não é normal. Então, isso já é um sinal que provavelmente essa pessoa é portadora de uma hiperidrose. E quais são os fatores que levam a isso? A ideia mais aceita, eu vou mostrar num desenho. Então, que nós temos um nervo lá dentro do tórax de todas as pessoas. Aqui no detalhe dá para ver um nervinho de um lado e do outro do tórax. É um nervo simpático, que é do sistema nervoso autônomo, ou seja, não está no nosso comando, e que teoricamente é ele que manda essas mensagens exageradas e podem gerar tanto suor em excesso em áreas localizadas, como aquele vermelhidão em excesso no rosto. Aqui alguns desenhos que ilustram isso, né? Então o suor que pinga na face, mãos, axilas, pode aparecer no pezinho já na infância, ou o rubor. Então os dois estão no comando do nervo simpático. Pode ser hereditário? Sempre tem um fator hereditário associado, então membros da mesma família têm mais suor e rubor, os dois. A hiperidrose sempre aparece desde a infância ou pode se desenvolver com o tempo? Qualquer idade, né? O comum é que a gente veja já mãos e pés na infância e aquela mãozinha molhada acaba incomodando a criança, não mexendo em papéis, que crianças brincam bastante com massinha, papel. A axila é mais comum na adolescência, a face é mais comum na fase adulta, mas pode ocorrer em qualquer idade. É uma doença comum? 1 a 2% da população mundial, essa é a conta que conseguiram fazer até hoje. Doutor, quais são as formas de tratamento? Então, vão desde as formas não cirúrgicas até as formas cirúrgicas. Então, as não cirúrgicas começam com a tentativa de usar tópicos. Então, os desodorantes para axilas, tem quem tenta, inclusive, preparados feitos semelhantes a desodorantes para passar nas mãos e até no rosto. Comprimidos à base de medicamentos que bloqueiam a mensagem de suor, lágrima e saliva do corpo inteiro, ou seja, que atuam de forma genérica no organismo. Tem aplicações de botox ou toxinas botulínicas, que é para ser feito de forma tópica e que tem uma duração de mais ou menos 3 meses na maioria das pessoas. Tem choquinhos que chamam de ontoforese. Tem calmantes, já foram tentados também, imaginando que é porque a pessoa fica nervosa e sua, mas na realidade não está no nosso comando suar ou não. Então, as formas não cirúrgicas, em geral, elas não obtêm bons resultados. A forma cirúrgica parte do princípio de bloquear aquele nervinho que nós mostramos que está lá dentro do tórax e que é um pouco mais invasivo, né? Uma cirurgia. E qual a eficácia da cirurgia? Então, da cirurgia a eficácia é bem alta. Vamos mostrar um desenho para vocês terem uma ideia de como é que funciona a ideia da cirurgia, né? Então, aqui é aquele mesmo desenho que foi mostrado inicial, parte interna do tórax com o nervinho, mostrando que o nervo tem gânglios, que a gente chama de simpático torácico, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, é uma cirurgia dentro do tórax, onde a gente vai bloquear um ou mais desses gânglios do nervo. Cada nível que seja bloqueado do nervo vai eliminar o suor de uma área do corpo. Então aqui está sendo mostrada uma cirurgia no tórax, a pessoa está deitada, braços abertos, é uma gravura, né? As pernas estão embaixo da mesa cirúrgica, a pessoa está dormindo sob anestesia geral, aqui está o cirurgião, o auxiliar, 2 furinhos menores do que 1 centímetro embaixo do seio
e na dobra da axila, e o cirurgião auxiliar estão olhando a imagem lá de dentro na televisão. Então o que a gente faz é bloquear o nervo de alguma maneira. Pode ser desde usar clipes ou cortar e retirar um segmento do nervo, sendo que o que eu mais recomendo é a pessoa usar a técnica de clipagem. Então aqui está sendo mostrado aqui um clipe aplicado no nervo, que está em amarelinho. Aqui então como que seria, o clipezinho embaixo e em cima, bloqueando um dos gânglios do nervo, e que a vantagem de usar esses clipes é que ele pode ser retirado. Então, utilizando um clipe numa cirurgia dessas, a cirurgia se torna algo que pode ser voltar atrás caso haja insatisfação com os resultados. Essa é uma grande inovação para essa cirurgia. E quais os riscos ao paciente? Então, de risco, toda cirurgia vai ter algum grau de dificuldade. A ideia dessa cirurgia é que não tenha nenhum problema, que não seja simples de ser tratado. A maioria das pessoas são operadas de manhã, e a cirurgia leva em torno de 40 minutos, 1 hora. A maioria vai embora no mesmo dia. Quem é de fora, de outros estados, a gente segura 24 horas por uma questão de segurança. Mas é uma cirurgia que permite que a pessoa volte às suas atividades normais 24 horas depois. Como são as cicatrizes? Menor do que 1 centímetro. Nós usamos técnicas de cirurgia plástica, então com isso a gente consegue ter um resultado estético bom. E os resultados são bem bons dessa cirurgia, né? A gente vê assim, da minha experiência são mais de 1000 casos que nós já operamos. Eu faço essas cirurgias, tem um gráfico aqui do lado que mostra bem, são mais de 1000 cirurgias desde 91 que nós começamos. De lá para cá muita coisa mudou, então as técnicas estão melhores hoje e os índices de resolução são extremamente altos dependendo da cirurgia, se ela for feita no local adequado do nervo. Então a gente vai obter resultados acima de 90% na maioria das áreas do tórax. E nos pés, que tem uma busca, a cirurgia um pouquinho diferente, a cirurgia abdominal, dá para alcançar um resultado alto também. Para o rubor, o resultado não é tão bom, mas 40% de melhora do vermelho e uns 80% de melhora naquelas sensações de taquicardia que a pessoa tem associada ao rubor. Qualquer paciente portador de hiperidrose pode se beneficiar dessa cirurgia? Pode. Então a gente escolhe as pessoas, na verdade são as pessoas que vão decidir se querem ou não fazer a cirurgia. Então, as pessoas incomodadas com aquele suor, pessoas que têm suor de manhã, de tarde, de noite, primavera, verão, outono e inverno, eles vão se beneficiar. A cirurgia pode ser feita a partir dos 7 anos de idade e a idade superior não tem. Quer dizer, pode ser com 70, com 80, desde que não tenha nenhum impedimento cirúrgico. E podem haver efeitos colaterais? Pode, André. Então é importante que as pessoas saibam assim, que mexer no nervo simpático para eliminar o suor de uma área, pode haver um aumento de suor em outras áreas do corpo. Então a pessoa pode deixar de suar nas mãos e começar a ter um pouco mais de suor, por exemplo, no abdômen e nas costas. Em geral, pondo na balança, o resultado ainda é melhor do que o efeito colateral. Mas isso não pode ser esquecido na hora de pensar em fazer um tratamento cirúrgico. Doutor, qual a melhor forma para se obter mais informações sobre o que foi falado? Eu vou deixar à disposição para vocês. Então aqui 2 sites meus, um deles é só de suor, fala tudo sobre suor, tudo que nós falamos aqui, tem uma seção de questões, perguntas e respostas. E o outro que é o nosso geral, que é o do Medicina do Tórax, onde tem outras informações da área do tórax.